Capítulo 448, Primavera de Sangue. Tradução, Cyber Revisão, 0QC, Atrocitus. O aspecto de mais destaque da arte da Alabarda da Desolação está no seu potencial de matança. Quando Lei Mubai praticou o antigo tomo diabólico, foi apenas uma minúscula parte do método de cultivo da arte da Alabarda da Desolação. Em termos de método de cultivo, a arte da Alabarda da Desolação é muito inferior à crônica divina proibida do pássaro vermilion. Se eu usar o método de cultivo da crônica divina proibida do pássaro vermilion junto com as técnicas de assassinato da arte da Alabarda da Desolação, vão existir alguns pontos que realmente não vão coincidir. Lin Ming pensou em voz alta. Embora seu método de cultivo fosse de primeira classe, era um pouco complicado, inevitavelmente haveria áreas nas quais as coisas não se dariam bem. No entanto, Lin Ming não se preocupou demais. A razão pela qual ele estudava a arte da Alabarda da Desolação era apenas por causa de suas técnicas. Uma vez que suas técnicas atingissem o extremo da perfeição, ela se tornaria uma lei. Por exemplo, quando Lin Ming usou a Alabarda do Gênese, bem como o movimento que fez o tempo passar de forma caótica, esses foram semelhantes ao uso das leis. Era apenas que a percepção e o cultivo de Lin Ming não eram suficientemente altos para ele compreender as leis usadas. Ele só podia confiar na energia dos selos sugadores de sangue para conseguir um efeito semelhante às leis. Mesmo assim, o poder era absolutamente incrível. Se não fosse pela arte da Alabarda da Desolação, Lin Ming teria conseguido matar 2 mestres do reino Xiantian, todos os outros teriam conseguido fugir. Eu não sei quanto tempo essa guerra durará. Eu me pergunto como a senhorita Mu e Xingchuan estão indo. Quando Lin Ming estava pensando, ele olhou para o seu pergaminho de jade com as informações da inteligência e começou a procurar o próximo alvo. Em uma ilha a 3.000 milhas de distância da Ilha da Divina Fênix, Qin Xingchuan estava simplesmente sentada numa almofada em uma sala de cultivo de artes marciais. A energia de origem do fogo girava ao redor dela, formando um vórtice com ela no centro e convergindo constantemente para seu corpo. Depois que seu corpo absorveu completamente as 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermilion, Qin Xingchuan ganhou o talento necessário para praticar as principais camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilion. Além disso, Qin Xingchuan já tinha um talento marcial natural de 6º grau. Embora sua velocidade de cultivo não fosse uma velocidade que desafiava os céus, ela ainda estava fazendo novas conquistas todos os dias e seu progresso era extremamente rápido. Nestes poucos meses, o cultivo de Qin Xingchuan já estava se aproximando do nível intermediário do estágio da condensação de pulso. Isso ocorreu principalmente porque Qin Xingchuan acabou de começar a praticar a crônica divina proibida do pássaro vermilion, o que exigia que ela lentamente acumulasse energia de origem do fogo. Se ela tivesse praticado por mais tempo e em um domínio mais alto, ela provavelmente teria feito um avanço. Senhorita Qin, como você está se sentindo? Mu Qianyu estava cheia de sorrisos ao entrar na sala de cultivo de artes marciais. Ao olhar para o vórtice de energia de origem do fogo girando em torno de Qin Xingchuan, ela ficou com um sorriso muito satisfeito em seu rosto. Embora a classificação de Qin Xingchuan na Ilha da Divina Fênix fosse apenas da mais baixa discípula empregada, ela realmente tinha empregadas domésticas e servas ao seu dispor e ela não precisava fazer nenhum trabalho. Seu status de uma discípula empregada era apenas um título, a fim de reduzir a pressão da opinião pública sobre ela. Com o status e o talento de Qin Xingchuan, o fato de ter obtido 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermilion poderia facilmente despertar críticas de outras pessoas. Uma gota de essência de sangue do pássaro vermilion estava inevitavelmente relacionada com a vida e o futuro de um artista marcial, quem não ficaria completamente com ciúmes de Qin Xingchuan. Qin Xingchuan geralmente seguia Mu Qianyu para todo lugar e todas as perguntas que ela tinha foram pessoalmente respondidas por Mu Qianyu.
Ela tinha criadas cuidando de suas necessidades diárias e sua velocidade de cultivo era pelo menos 2 ou 3 vezes mais rápida do que quando ela estava na seita do Vale dos Sete Mistérios. Irmã aprendiz Sênior Mu. Quando Qin Shengchuan viu Mu Qianyu entrar, ela imediatamente se levantou. Embora já estivessem juntas por 2 meses, ela ainda sentia uma sensação de constrangimento ao encarar Mu Qianyu. Senhorita Qin, Lin Ming enviou uma carta. Mu Qianyu sorriu. Quando as duas se encontravam, eles sempre manteriam uma postura respeitosa. Ah! Qin Shengchuan gritou de surpresa, um leve sentimento de felicidade preencheu seu coração. Mu Qianyu riu e tirou uma carta de papel de seu anel espacial, entregando a Qin Shengchuan. Nos 2 últimos meses, Lin Ming sempre enviaria 3 cartas por vez. Ele enviaria uma para Mu Yuang, Mu Qianyu e Qin Shengchuan. Embora a carta de Qin Shengchuan contenha apenas reflexões comuns e outros assuntos, o conteúdo da carta não era importante. Qin Shengchuan queria principalmente saber que Lin Ming estava seguro. Com o passar dos dias, Lin Ming matou mais e mais artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul. Seu cultivo ainda estava no nível avançado do reino Outian, mas sua força de combate subiu aos trancos e barrancos. Ele ainda tinha 13 selos sugadores de sangue, mas eles eram ainda mais vivos e vibrantes e ainda mais letais. Como Lin Ming matou mais pessoas, o nome Demônio de Sangue começou a parecer com um trovão dentro dos ouvidos daqueles da Ilha Aurora Sul. Seu holofote era ainda mais brilhante do que os 3 grandes da região demoníaca do Mar do Sul. Normalmente, quando os 3 grandes da região demoníaca do Mar do Sul montavam emboscadas, haveria alguns sobreviventes. Com 3 a 5 mestres do reino Xiantian escapando ao irem em direções diferentes, era difícil matar todos. No entanto, ninguém escapava do demônio de sangue, simplesmente não havia testemunhas. Ser atacado pelo demônio de sangue significava aniquilação completa e total. Houve uma vez em que 2 esquadrões da região demoníaca do Mar do Sul se juntaram. Embora não fossem considerados esquadrões de primeira classe, ainda havia 15 artistas marciais no total, incluindo 5 mestres do reino Xiantian, um mestre no nível intermediário do reino Xiantian e 4 mestres no nível inicial do reino Xiantian. Mas mesmo com um esquadrão desse tamanho, depois de encontrarem o demônio de sangue, todos foram mortos. Ninguém dos 2 esquadrões conseguiu escapar. Depois que esta notícia se espalhou, todos os artistas marciais da Ilha Aurora Sul ficaram chocados. 15 artistas marciais morreram e toda a essência de sangue foi sugada. Havia até mesmo muitos deles mortos a 1000 passos de distância. Obviamente, todos estavam preparados para escapar. No entanto, o que era mais horrível era que todos os 5 mestres do reino Xiantian haviam escapado em direções separadas, mas, ainda assim foram mortos. Que tipo de força era necessário para conseguir isso? Até mesmo com 5 mestres do reino Xiantian combinados, eles ainda não puderam sobreviver. Além dos esquadrões dos 3 grandes da região demoníaca do Mar do Sul, qual outro esquadrão tinha confiança de que poderiam sobreviver ao terror do chamado demônio de sangue? Depois disso, os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul raramente passavam de 100 milhas longe de sua sede. O efeito amedrontador do demônio de sangue foi realmente maior do que todos os esquadrões da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul combinados. Isso soava como um exagero, mas era a verdade. Neste mês, houve mais artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul que morreram nas mãos do demônio de sangue do que nas mãos de todos os outros artistas marciais dentro dos esquadrões da Aliança Tempos de Guerra do Mar do Sul combinados. Era preciso saber que durante um confronto, embora a batalha fosse feroz, muitas pessoas não morreriam. Se a metade deles morresse, isso seria considerado uma luta de vida ou morte extremamente feroz. Mas, uma vez que um esquadrão encontrasse o demônio de sangue, era a aniquilação certa. Não havia nenhuma chance de escapar. Isso fez com que as pessoas se desesperassem muito.
Isso também fez com que os esquadrões da região demoníaca do Mar do Sul nem tivessem coragem de mencionar o nome do demônio de sangue. Era tarde da noite. Em uma caverna escondida dentro da floresta espiritual da ilha Aurora Sul, Lin Ming entrou silenciosamente. Assim que ele estava lá, ele pegou um punhado de anéis espaciais do bolso. Com apenas um pensamento, tudo dentro desses anéis espaciais foi pilhado. Por causa da guerra, esses artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul eram extremamente ricos. Claro, estes eram todos tesouros de mestres do reino Xiantian comuns. Lin Ming não foi particularmente atraído por muitas dessas coisas. No entanto, muito se faz com pouco. Se tudo fosse trocado em pedras de verdadeira essência, seria uma enorme fortuna. Embora Lin Ming não tenha usado pedras de verdadeira essência agora, ele nunca sabia quando ele precisaria no futuro. Se ele economizasse algum dinheiro agora, isso ajudaria a evitar quaisquer complicações no futuro. Cerca de 3.000 pedras de verdadeira essência de grau médio e uma enorme quantidade de tesouros e pílulas. A maioria disso são flâmulas de fantasmas, runas de demônios, tesouros de sangue e assim por diante. Essas coisas são usadas principalmente por artistas marciais do caminho demoníaco, eles não são tão úteis para mim. Lin Ming praticava a arte da alabarda da desolação, o que exigia que ele reunisse e refinasse a essências de sangue fresco. Todos esses tesouros e objetos que haviam armazenado a essência de sangue por um longo tempo eram simplesmente inúteis para ele. Lin Ming casualmente e rapidamente separou tudo. As pedras de verdadeira essência foram colocadas em um anel, objetos de valor em outro, e objetos que não valiam muito em outro. Depois que Lin Ming reuniu tudo novamente, ele lançou sua técnica de movimento e voltou para a base. Alabarda selvagem. Você saiu para praticar novamente, haha. O grande homem barbudo cumprimentou felizmente. Se ele saudasse qualquer outra pessoa no esquadrão, ele sempre brincaria e daria uma lição de que o combate real era melhor do que cultivar e outras bobagens. No entanto, ele geralmente nunca disse essas coisas para Lin Ming. Nos últimos meses, a força de Lin Ming tornou-se óbvia para todos. Não foi apenas uma vez na floresta espiritual, mas toda vez que Lin Ming ia para a batalha com o esquadrão Machado de Fogo, ele teria um desempenho espetacular e excepcional. Na verdade, houve um tempo que, se não fosse pelas ações de Lin Ming, Sombra Encantadora e o grande homem barbudo já teriam suas cabeças cortadas. Se for a habilidade de combate individual ou discernimento no campo de batalha, Lin Ming estava no topo de sua classe. Todos ficaram felizes por ter um membro tão bom em seu time. Infelizmente, Lin Ming não teve muito tempo nem oportunidades para fazer muito mais com o esquadrão, ele estava sempre praticando suas artes marciais sozinho. Capitão, eu acho que a verdadeira força do Alabarda Selvagem é muito mais incrível, disse o grande homem barbudo enquanto ele tomava uma grande taça de vinho e se servia de outra. Milímetro, a verdadeira força do Alabarda Selvagem é muito misteriosa e profunda. Ele poderia derrotar um mestre no nível inicial do reino Xiantian. Na verdade, ele pode até ser mais forte do que a chuva violeta. Mas o Alabarda Selvagem gosta de permanecer discreto, é só você ver como ele fez em seu teste de força para saber. Ele só conseguiu um pouco mais de 100.000 pontos, apenas o suficiente para alcançar o padrão para um soldado de primeira classe. Ele deve ser um discípulo direto de uma grande seita, ou até mesmo o último discípulo de algum grande mestre. Ele realmente não está interessado em qualquer coisa que possa ser trocada pelos pontos de exploração militar. Haha, não mencionando nenhum interesse em pontos de exploração militar, eu me pergunto que mestre é o demônio de sangue. Nos últimos dias, ele matou inúmeros artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul, os pontos de exploração militar que ele teria acumulado seriam aterradores. Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul na ilha Aurora Sul nem mostram seus rostos porque têm medo de serem mortos por ele.
O demônio de sangue deve ser um gênio no nível de pico do reino Xiantian de uma seita. Um mestre do reino núcleo rotativo não faria algo tão sem importância. Milímetro, eu também acho. Embora Lin Ming e a existência conhecida como demônio de sangue tenham aparecido na Ilha Aurora Sul quase ao mesmo tempo, ninguém jamais esperou que Lin Ming fosse o demônio de sangue. O cultivo de Lin Ming era a prova. Como o Machado de Fogo ou qualquer outra pessoa acreditaria que um artista marcial no nível avançado do reino Outian teria uma força de combate tão anormal como a do demônio de sangue. Nesse momento na fortaleza da região demoníaca do Mar do Sul, um artista marcial tão magro quanto um cadáver segurava um copo de vinho nas mãos. O copo estava cheio de um líquido vermelho grosso e brilhante que emanava uma energia sangrenta. Este líquido era realmente sangue. Em frente ao artista marcial magro estava sentado um homem de pele pálida. Os olhos do homem de pele pálida estavam fechados. Muitos artistas marciais já saíram da Ilha Aurora Sul. A existência do demônio de sangue tornou a situação insustentável. Simplesmente não tem lucro ficar lá. Por causa de Lin Ming, muitos esquadrões de artistas marciais não se atreviam a sair sozinhos. Naturalmente, isso significava que cada vez menos estavam dispostos. Quando o artista marcial magro esvaziou o copo de sangue, ele lambeu os lábios e disse: "Eu gostaria de conhecer esse demônio de sangue. É só que esse sujeito parece tentar nos evitar. Caso contrário, ele não teria evitado nossa inteligência. Se ele tivesse coragem, ele teria vindo até nós mais cedo. Em outras palavras, ele tem medo de nós. Ele pode não ter medo de nós, mas tem medo de não poder matar todos nós. Você sabe que sempre que o demônio de sangue se move, ele não deixará nenhuma testemunha. É como se ele tivesse algum segredo que ele tem medo de ser descoberto."